Alô, boa noite. Todos conseguem ver e ouvir? Boa noite, boa noite. Nossa presidente, Selene Barreto, entrando aqui. Laura Fracasso, que bom ver todos vocês aqui, chegando para esse grande encontro da ABAD. Queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui junto conosco, né, para discutir temas tão importantes, né, tão pertinentes no momento atual, né? Boa noite, Kellen. Eu queria me apresentar, eu sou Ana Café, sou psicóloga especializada no tratamento, na prevenção da dependência química, e em função, né, de ter essa paixão, né, pelo lado da ação preventiva, é um prazer muito grande estar fazendo parte dessa live, onde a gente vai falar de família, que a gente sabe que muitas vezes é o grande desafio em todos os níveis de tratamento que a gente vai estar discutindo, né? A família acaba sendo um desafio quando a gente fala de prevenção com jovens, com crianças, e um desafio também no tratamento, mas a gente vai poder caminhar. Boa noite, Fábio. A gente vai. Que bom que você está por aqui. A gente vai poder caminhar melhor nisso, né? Com toda a explanação do Dr. Pablo Miguel. Eu queria que vocês, quem está chegando aqui, pudesse conhecer melhor o que é a ABAD, que é a associação que vem promovendo esses encontros em torno da dependência química todas as quartas-feiras à noite, e a associação essa da qual eu faço parte é uma associação voltada, né, para o estudo dos problemas relacionados ao álcool e outras drogas. E que hoje também a gente já vem ampliando esse escopo, né? Estudando as dependências comportamentais, falando das dependências comportamentais, porque a gente entende, né, a importância dos profissionais que estão há anos trabalhando com dependências químicas, dependências decorrentes do uso de substâncias psicoativas, poder também evoluir na questão do tratamento de outras dependências comportamentais. Quem quiser conhecer melhor da BEAD ou quiser se associar, vocês vão estar recebendo um link no chat de vocês, e por ali vocês podem conectar e buscar mais informações e talvez se associar. Isso seria ótimo, poder ter vocês como colegas, como parceiros, né, dentro de uma associação que vem cada vez crescendo mais, cada vez trazendo mais conteúdos, né? Hoje a gente tem como presidente a doutora Selene Franco Barreto, que é uma sumidade, né, que vem aí, eu não vou dizer há quantos anos, mas há muitos anos, trabalhando nessa área e trazendo sempre inovações e pesquisas. Então, assim, linka lá no link que vocês vão receber, que vocês vão ter mais informações. Queria também falar para vocês, eu não sei se está aí o slide do encontro de empresas, a gente vai ter, através da uma ação da ABAD também, acontecendo aqui no Rio de Janeiro, o encontro das empresas, que vai acontecer no dia 8 e 9 de agosto, no Rio de Janeiro. É uma ação da Associação Brasileira de Álcool e Drogas, e uma ação de extrema importância quando a gente entende que hoje as empresas estão profundamente preocupadas com as questões relacionadas à saúde mental. E tem um QR Code aqui, para quem quiser saber mais, pode entrar,
saber sobre as inscrições e que vocês venham a participar. Quando a gente fala sobre saúde mental, a gente fala inerentemente sobre a questão das dependências, do uso de substâncias para aliviar a dor, para aliviar a angústia, e isso é um problema que repercute no ambiente do trabalho também. Queria pedir a vocês que pudessem interagir, né? Que a gente pudesse abrir um debate no final do encontro. A gente vai estar tendo essa live falando sobre o trabalho mais difícil do mundo, a dependência química, paciente e família. Para quem trabalha nessa área, a gente sabe que isso é um dado de realidade, né? A gente vai estar recebendo o Dr. Pablo Miguel Hong, que é diretor da clínica Greenwood, é médico psiquiatra, com residência no Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Estava conversando com ele agora sobre que ele é argentino e veio morar no Brasil, em São Paulo, apaixonado por São Paulo. Eu fico apaixonado por saber que alguém escolheu vir trazer esse trabalho maravilhoso com essa experiência toda para a gente, viu, doutor Pablo? Tem uma formação dinâmica na Escola Argentina de Psicoterapia, foi bolsista pela OPS para estudos em prevenção e tratamento e adicções na Addiction Research Foundation, Toronto, Canadá. Doutor Pablo, é um prazer estar aqui para ouvir o que o senhor tem para trazer para a gente, né? Para ajudar a gente nesse desafio que é tratar esse paciente que é o dependente químico e motivar e sensibilizar a família, né, para ser participante desse contexto. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Ana, muito obrigado pelo convite, obrigado pela sua apresentação também. Eu venho trabalhando em dependência química já há muito tempo, praticamente 50 anos. Eu comecei a trabalhar com dependentes quando estava ainda na residência, porque eu percebi que na residência de psiquiatria se fazia muito pouco para a dependência química. Os programas não tinham a profundidade e a abrangência que é necessária para tratar uma doença tão complicada, por isso que eu digo que o trabalho é o mais difícil do mundo. E tem alguns elementos que nos fazem pensar por que é tão difícil, né? Então vamos começar a entender um pouquinho o que acontece com o dependente químico, né? Então, o dependente químico, quando chega ao tratamento, geralmente ele já passou por muitos anos de uso. Os pacientes que nós temos internados, por exemplo, não tem nenhum paciente que não tenha pelo menos 10 anos de uso. E estou falando muito gentilmente, porque às vezes é muito mais do que isso, né? Não esqueçamos que a dependência química é a doença que eu defino como uma doença da infância e da adolescência, porque é lá que começa. É lá que começa o uso de substâncias psicotóxicas, e quanto mais cedo começam, mais problemas eles vão ter para organizar uma vida em todos os aspectos, biopsicossociais. Então, quando chegam os pacientes, eles chegam geralmente com um dano já bastante avançado, por isso que a Nora Volkov, a maior especialista da área, que era a diretora da no Addiction da Donaida, né? Sempre quando começa uma palestra, ela começa dizendo que a dependência química é a doença do cérebro. E é mesmo, né? Uma doença que modifica o funcionamento cerebral e faz com que, além de algumas drogas que se usam muito precocemente, como a maconha e o álcool, que impedem o amadurecimento cerebral, principalmente os estimulantes acabam prejudicando muito o funcionamento da parte mais sofisticada do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Quando chegam os pacientes na nossa consulta, geralmente já vem com um déficit muito importante dessa área, e então eles se manejam com a área que é da impulsividade e do prazer. Então eles passam a ser pessoas à procura do prazer imediato, de uma maneira inconsequente, imediatista. E nesse processo todo começa a se modificar todo o esquema valorativo
esquema de prioridades y comienza a establecer determinadas creencias, onde esses pacientes acabam sendo indivíduos que vivem em função da obtenção da droga. E quando falo drogas, são todo tipo de drogas. Recentemente estamos tendo um avanço muito importante das drogas sintéticas e também algumas drogas que são vendidas em farmácia, como por exemplo o Zolpidem. Nós tivemos um paciente que tomava 200 comprimidos por dia. Uma pessoa brilhante, mas que toda a sua vida estava baseada em conseguir os comprimidos de Zolpidem. Então, o que acontece? Em função disso, também tem um modelo de diagnóstico que eu fui criando já há muitos anos, que eu, para poder indicar para um paciente que tipo de tratamento ele precisa, eu avalio alguns elementos, como, por exemplo, como é que está a sua situação egóica, como é que funcionam os seus mecanismos defensivos. Isso é muito importante, por quê? Porque eles vão deteriorando os recursos defensivos que têm, e então eles se desmancham na primeira emoção. E para isso eles procuram uma saída química que é rápida, mas muito pouco eficiente e cronificante. E eles vão deteriorando cada vez mais os seus mecanismos defensivos, então eles já não têm, são pessoas que têm um trabalho que eu escrevi que chama Os Aidéticos da Mente, onde claramente são pessoas que, assim como os aidéticos, acabam tendo uma dificuldade muito grande de se defenderem de vírus, bactérias, fungos e aí por diante, o dependente químico tem muitas dificuldades de se defender das emoções. Então as emoções se desestruturam. Outro elemento que é muito importante é que eles, pelo fato de estarem procurando a substância que estimula, que dá a sensação de prazer, que é justamente a dopamina, e que alimenta essa parte do cérebro que está na área mais antiga do cérebro, no paleoencéfalo, paleo que era antigo, né? Eles acabam se transformando em pessoas que sofrem profundamente porque eles vão queimando receptores de dopamina e quando um ser humano tem a dopamina muito baixa, se sente pior do que numa depressão. Então, quando eles vão atrás da saída química, tóxica, né, eles já nem têm mais aquela sensação de prazer que podiam ter no começo do uso. E aí começam a se mudar várias coisas, como, por exemplo, valores, crenças e principalmente prioridades. As coisas que são prioritárias deixam de ser prioritárias. A família teria que ser prioritária. A dignidade teria que ser prioritária. A saúde teria que ser prioritária. Isso já fica em 10º lugar. Em primeiro lugar está a droga. Isso não é uma coisa que não tenha solução, porque nós temos no nosso sistema, né, a neuroplasticidade que ajuda a que o cérebro se, para simplificar muito, é como se cicatrizasse, né? Se ele pudesse recuperar algumas funções, principalmente as funções do córtex pré-frontal, que aí eles têm condição de medir consequências. As pessoas que não têm o córtex pré-frontal não têm condição nenhuma de medir consequências. Então eles colocam a droga como uma questão de sobrevivência. Então, quando chegam esses pacientes, nós temos que fazer com que eles realmente, primeiro que entendam que tem uma doença, porque deve ser a única doença que eles não querem perder. Tanto que Eduardo Kalina, que é um grande amigo e um grande cientista na área das dependências químicas, é um prócer da dependência química, foi ele que criou o acompanhamento terapêutico, por exemplo, né? Ele fala do aperfeiçoamento, que pelo fato de eles não poderem perder a substância, eles acham que eles podem fazer um uso controlado, coisa que não é possível, né? Então eles fazem todas as tentativas, por isso que muitas vezes tem uma série de tratamentos que não funcionam, porque eles acham que tem a possibilidade de fazer um controle, né, do uso de uma substância química, coisa que eles não conseguem, né? Aí vamos pensar nas famílias. Então, a gente tem que pensar que essas famílias acabam tendo a convivência com o dependente químico por décadas. São muitos e muitos anos onde eles estão convivendo com esse paciente, o futuro paciente, na melhor das hipóteses,
e que acaba até cumprindo uma função dentro da família. Né? Tem um trabalho do Eduardo Calina e outro meu, onde nós falamos da família, e falamos que tem uma série de pactos perversos que acontecem dentro das famílias. Por isso que no tratamento, e o que nós damos muita importância é o tratamento familiar, para ajudá-los a que eles possam modificar esse equilíbrio instável de ter um dependente dentro da família e possam encontrar uma forma, uma homeostase um pouco mais saudável. Então, nós temos 3 instâncias para famílias, onde nós ajudamos a família não somente na terapia familiar, com uma visão basicamente sistêmica, sino que também ajudamos as famílias com gerenciamento familiar, sendo muito diretivo, dizendo, olha, façam isso, não façam isso. E também temos cada 2 semanas, aliás, está tendo agora, hoje, né? Eu estou aqui com vocês, deveria estar lá, mas eu fiquei tão contente com o convite que deixei meu filho, que também é psiquiatra, cumprindo com aquela função, que é a multifamiliar, onde reunimos todas as famílias. Então, nós damos muita importância a que a família funcione dentro do tratamento, porque, sem dúvida, a família é o ponto de apoio da alavanca do tratamento. Vocês sabem que lembra da física que uma alavanca precisa de um ponto de apoio. E, nesse caso, o ponto de apoio para nós é a família. Apesar que muitas vezes tem muita resistência, por isso é outro elemento que eu coloco como que acaba criando dificuldades e transforma o trabalho com dependentes químicos na tarefa mais difícil do mundo, e que também as famílias acabam muitas vezes criando algumas circunstâncias que não ajudam no tratamento. Né? Talvez para voltar ao esquema anterior ao tratamento, onde tem uma pessoa que ocupa essa função, a função de carregar os pecados da família. Né? Então, e realmente foram anos e anos e anos que eles conviveram com isso. Quando eles procuram ajuda, geralmente é porque não aguentam mais. Já passaram por tantas circunstâncias, por tantas situações, que acabam, de alguma maneira, procurando um tratamento especializado. Porque antes disso já procuraram provavelmente um clínico, um neurologista, será especialista de qualquer área médica, às vezes como chamamos, bom, nós temos vários pacientes que passaram no João de Deus, por exemplo, né? Esperando um milagre. Na verdade, não, isso tem que se entender que isso é uma doença, tem que ser tratada como uma doença, e para poder tratá-la e montar uma estratégia de tratamento eficiente, tem que se fazer um trabalho diagnóstico muito amplo. Então, nós, sempre quando pensamos no diagnóstico, um diagnóstico pensando no paciente, no uso da droga, nas doenças associadas, na estrutura familiar e na estrutura social do paciente. Por isso que depois de fazer uma internação, quando é necessária a internação, às vezes não é, mas quando é necessária a internação, nós temos que fazer todo um trabalho de ressocialização. Então, o paciente sai da internação e, através de acompanhamentos terapêuticos, hospital-dia, manutenção da terapia familiar, etc., a gente vai ajudando a que o paciente possa fazer uma reinserção sociofamiliar. Eu acho que estou me excedendo do tempo, olha, eu tenho tanto para falar, mas eu não sei como é que estamos de tempo. Podemos continuar? Sim, ok. Então, o que acontece? E mais um complicador que nós temos é justamente como a sociedade reage ao dependente químico e aos tratamentos. Né? Eu, por exemplo, tenho tentado ajudar de alguma maneira as pessoas que estão trabalhando na Cracolândia, mas aí tem que se entender que o paciente que está na Cracolândia, por exemplo, é um indivíduo que já tem uma deterioração cerebral tamanha que ele só sente que sobrevive se estiver usando crack ou qualquer outro estimulante que hoje em dia está se usando, não é só crack. Né? Então, nesse caso, muitas vezes a internação é muito importante. A internação, seja ela voluntária ou involuntária. Olha, a Oneida tem assim como Moisés trouxe os 10 mandamentos, Oneida fez 13 mandamentos, que mais ou menos vão dizendo como é que tem que ser um tratamento para ser eficiente. Então, primeiro, não tem que se pensar
que o tratamento é só o uso de drogas, sino que tem doenças associadas. A dependência química, no mínimo, é doença dual. Isso significa que tem a dependência química e mais uma doença associada, que pode ser anterior ou posterior ao uso da droga. Às vezes é provocada pelo uso da droga, às vezes é anterior. E tem que ter uma revisão constante do paciente, tem que estar sendo analisado o tempo inteiro. Tem que se fazer um trabalho também através de grupos multidisciplinares e de abordagem múltipla. Claramente, o Naida diz, tem que ser pelo tempo necessário. Nós precisamos que esse cérebro possa se compensar para que possa ter os elementos que ajudem ele a ser um ser que pensa. O dependente químico deixa de pensar, funciona com impulsividade, não tem a possibilidade de medir consequências. Eles procuram a satisfação imediata. Né? Então, nesse sentido, eles vão perdendo também valores, prioridades, uma série de coisas. Então, e eles claramente dizem que, além do tempo, que a involuntariedade é muito útil. Para quê? Para manter esse tempo e para ajudar o paciente a se manter em abstinência no período em que ele tem que fazer o recondicionamento do seu cérebro. Né? Então, você vê que essas são as regras que o NIDA dá para a efetividade de um tratamento de dependências químicas. Tem uma coisa que é importante: todo tratamento serve. Todos os tratamentos bem intencionados, não tenha dúvida que servem. O que tem que se fazer é o que é a teoria do matching, que é combinar o tratamento com o paciente. Então, você faz uma combinação das características do paciente, o que ele pode oferecer ao tratamento, e ao mesmo tempo o que o tratamento pode oferecer ao paciente. E para isso tem que se fazer um diagnóstico muito amplo, muito preciso, né? dos elementos cognitivos, da estrutura de personalidade, do grau de comprometimento biológico que esse paciente tem, da doença associada, da estrutura familiar, porque às vezes as famílias, não uma questão consciente, mas acabam tendo atitudes indutoras. Então, tem que se ajudar essa família a modificar tudo isso aí e ser nosso aliado nesse sentido, para que nós possamos fazer um trabalho com o paciente que seja eficiente. Né? Eu acho que temos tempo. Tem 16 minutos ainda? Ótimo, perfeito. Então, como eu estava falando, as leis lamentavelmente, nesse país, acabam sendo um pouco complicadas. Né? Por exemplo, o tema da internação involuntária. Olha, a internação involuntária, até o pessoal do NIDA reconhece que é muito, muito importante. Né? Por quê? Porque a internação involuntária acaba fazendo com que nós ajudemos o paciente a entender que ele tem uma doença, que essa doença está baseada em um afastamento de todos os elementos positivos que um ser humano possa ter, né? Onde eles passam a ter uma série de alterações muito, muito importantes em todos os aspectos, com perda até da sua dignidade. Né? Então, eles têm que entender que tem um caminho para recuperar tudo isso. E às vezes, quando eles estão com a droga à disposição, eles não têm condição de fazer isso. Então tem que se afastar não somente da droga, tem que se afastar o paciente dos grupos de ativa. Né? Tem que se dar um tempo para a família, de alguma maneira, se reestruturar, entender a patologia, entender o que significa uma dependência química. Né? E por isso que nós ajudamos as famílias com muita informação também, para que eles sejam nossos aliados. Nós temos colocados ao nosso lado. Né? Mesmo assim, tem famílias que não aceitam isso. E esses que não aceitam são os que provavelmente acabam criando algumas dificuldades na evolução do paciente. Inclusive, às vezes, retirando o paciente precocemente do tratamento. E nós já sabemos, nós fizemos um trabalho em 2016 analisando qual era o resultado da clínica. E o resultado era muito bom, realmente. Os pacientes que terminavam o tratamento, que iam do começo até o fim, tiveram uma reabilitação de 85,7%. Ao mesmo tempo que os que interrompiam o tratamento recaíam no 80% dos casos. Então,
tem que se fazer o tratamento até o fim. Né? Então, e existe uma lei muito clara, a Lei 10.216, que foi de 2001, diz claramente que o tratamento tem que ser indicado, evidentemente, por um médico e justificado por que está se fazendo esse tratamento, que pode ser voluntário, involuntário, compulsivo ou voluntário que se transforma em involuntário. Tem essas quatro possibilidades. Isso está na lei. Só que, como a Anvisa, né, é regional e esses elementos são vistos em diferentes lugares, interpretados de diferentes maneiras, às vezes isso acaba prejudicando também as instituições que estão querendo fazer um bom trabalho. Volto a dizer, tem instituições que fazem muito bom trabalho, que não fazem, né? Mas os que fazem um bom trabalho realmente teriam que estar sendo apoiadas e ajudadas. Não, a justiça se encarrega de fazer uma coisa um pouco complicada nesse sentido. Então, são todos elementos, como eu estava dizendo, os pacientes são complicados, as famílias têm uma série de elementos que também temos que ajudar a sair dessa complicação. Né? As leis são muito pouco claras, né? E às vezes nós temos um trabalho nesse sentido muito importante, ajudando a que se aprovassem algumas coisas lá em Brasília que não estavam sendo vistas do ponto de vista científico. Bom, recentemente vimos como está sendo tratada a liberação, eles falam que não é liberação, mas como está sendo tratada a posse de maconha. Né? Eu me pergunto, quem será que eles consultam? Né? Como é que podem chegar à conclusão que 40 gramas de maconha equivalem mais ou menos a 130 cigarros de maconha? Né? Podem estar na posse do indivíduo. Né? Então, tudo isso são complicações que dizem, mas por que não nos deixam trabalhar em paz, né? Realmente? Então, nesse sentido, são uma série de elementos que acabam fazendo com que nosso trabalho seja complicado. Esse trabalho foi escrito quando estava na pandemia. Tem muito mais coisas, simplifiquei, resumi muito hoje. Mas o que era curioso é que durante a pandemia nós tínhamos que ter uma série de cuidados com os pacientes, principalmente os pacientes internados, como, por exemplo, o uso de máscaras, como, por exemplo, fazer turnos para que as pessoas não comecem todos juntos, para não ter aglomerações. Então, tinha 2 pacientes por mesa, a academia tivemos que fechar, né? Porque todas as indicações da Organização Mundial da Saúde. Todos esses elementos eram vistos como se não fossem sádicos que estavam para provocar mal-estar e desgosto nos nossos pacientes, quando na verdade estamos fazendo era protegê-los, indo até a clínica e correndo o risco de pegar Covid, etc. A gente se expunha, cuidava deles, nunca tivemos um caso de transmissão comunitária na clínica, cuidando deles, mas tudo isso era visto, não somente para os pacientes, sino para as famílias também. Era visto como uma questão sádica, cuidado se transforma em uma questão sádica. Né? E eu olhava o que se fazia com as outras especialidades médicas, onde se tratavam os médicos como heróis e nós éramos tratados como o anticristo, nesse sentido. Então vocês veem que são uma série de elementos, e eu estava falando com a Ana Café antes de começar, e ela perguntou como é que eu trabalho nisso há quase 50 anos, né? A clínica tem 38, eu já tinha trabalhado alguns anos antes. E eu falei que esse trabalho só pode ser feito quando você tem uma equipe muito boa, que é o que realmente a gente tem. Tá? Eu sei que a Helena, que está nos ouvindo por aí, está comigo há 37 anos. Tá? E é uma equipe muito coesa, a gente faz supervisões permanentes, estudamos juntos, fazemos tudo para que não seja o peso em cima das nossas costas e nós possamos compartilhar a mochila, né, com gente que tem o mesmo interesse que a gente. E realmente o que nós achamos que é muito importante é ter muito respeito por essa doença. Por isso eu já falei várias vezes que uma doença é uma doença, não é uma questão de caráter.
é uma doença, e que a família também adoece. Então tem que ter muito respeito pelas famílias. Nós temos que ajudá-los, entendê-los, apoiá-los, fazer com que eles se associem, se vinculem ao tratamento de uma maneira eficiente. Então, tudo isso, de alguma maneira, nos ajuda a que eu, há 50 anos, esteja trabalhando nessa área, porque muita gente que começa nessa área depois sai, começa a trabalhar com tabagismo, obesidade, né? Porque realmente é um peso muito grande. Mas eu tenho orgulho de ter uma equipe realmente fantástica, e que realmente temos um apoio, todos nos apoiamos mutuamente e faz com que isso seja um trabalho que nos dá prazer. E tem que dar prazer, senão é melhor não trabalhar. Eu acho que é isso. Então, eu já tenho algumas perguntas aqui e vou pedir para as pessoas que estão participando. Queria muito agradecer ao senhor, doutor Pablo, até mesmo de não estar fazendo, né, a sua atividade normal no gerenciamento de um grupo de familiares aí, né? Não, Que mas bom. como eu falei, Ana, eu tenho uma muito boa equipe, tem gente fazendo isso lá. Mas, assim, eu sempre contextualizei, né, com a minha equipe que não tem possibilidade de trabalho com dependente químico se não tiver uma equipe. Eu acho que as Claro. pessoas que trabalham sozinhas, na verdade, não estão oferecendo um tratamento para uma estrutura dependente. Porque, como o senhor falou, o dependente químico ele não está sozinho. Ele traz na história dele, né, toda uma família adoecida, não tem como só o terapeuta oferecer o tratamento ou só o psiquiatra oferecer o tratamento. A gente precisa realmente de um tratamento integrado, né? Até eu acho que assim, em função das manipulações, em função, sabe, para a gente poder quebrar de alguma forma esse sistema que está adoecido. Ana, só um comentário que eu fiz antes de começar. Os pacientes, quando chegam ao tratamento, muitas vezes eles têm condutas psicopáticas. Isso. Então, são muito difíceis de tratar. Mas não é que ele tenha uma estrutura psicopática, por isso uma das coisas que a gente faz é o estudo da personalidade. Porque tem muito o que resgatar se não for uma estrutura psicopática e sim for uma sintomatologia psicopática. Tá? Então, isso é muito importante, por isso temos que entender quem é o paciente que nós estamos tratando nesse sentido. Isso que o senhor está trazendo é muito importante, eu acho que abre para muita discussão, porque falamos do Luiz Guilherme, ele acabou de entrar aqui, mandando um grande abraço para o senhor. Prazer de estar falando, do prazer de estar assistindo, né, essa live. Mas, assim, muitas pessoas têm medo ou desconforto de trabalhar com dependente químico porque acham que estão lidando constantemente com transtornos de personalidade, com estrutura, né, Sim? psicopática. E, na verdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma doença que afetou os valores, né, dessa pessoa, que fez com que ela adoecesse do caráter. E que eu acredito, né, que essa pessoa em recuperação ela não apresenta esse tipo de comportamento. Aliás, o senhor podia começar com essa pergunta, né? Como é que o senhor vê a recuperação para uma estrutura que chega com a possibilidade de um diagnóstico de uma personalidade antissocial? Olha, na verdade, a personalidade social já sabemos, todos sabemos que não tem cura, né? Mas tem treinamento. Você pode treinar essa pessoa através de tratamentos comportamentalistas para ele se comportar de uma maneira socialmente aceitável. Né? É muito mais difícil, não tenha dúvida. Agora, quando é simplesmente a sintomatologia, a gente vai resgatando com o tempo, né? Através de o tratamento evolutivo. Nós começamos com reconhecimento da doença, depois tem um segundo momento que é valores, crenças e prioridades, e o terceiro momento que é a possibilidade de eles serem solidários e se preocuparem com os outros. E depois começa a ressocialização. Tá? Então, nesse processo, a gente, quando tem, digamos, uma estrutura de personalidade antissocial, aí é muito mais difícil. Então, tem que ser
realmente através de prêmio e consequência. Tem que ajudá-los a entender, olha, isso está errado, você não vai bem por aí, tenta funcionar de outra maneira. Tal. E alguns realmente nós tivemos muito êxito com alguns pacientes que já vinham com diagnóstico de transtorno de personalidade social e tiveram uma excelente saída, depois de bom tempo, muita insistência e participação da família. A família ajudou bastante. Sim. A gente estava comentando antes da live também, né, que para trabalhar com dependente químico, né, é necessário muita paixão. E para poder progredir nesse processo que o senhor está dizendo, sem paixão é muito difícil. A gente precisa acreditar na possibilidade do ser humano, né? Sim, olha, é uma profissão de esperança. Se a gente perde a esperança, perde a possibilidade de ser profissional nessa área. Eu tenho pergunta aqui para o senhor. Deixa eu abrir aqui. Olha, tem uma pergunta da Carol Costa. Se existe algum perfil que o senhor percebe, até o senhor falou disso, né, de um paciente que chegou aí com uso de 200 Zolpidem por dia, eu falo, meu Deus, né? Como é que horas que essa pessoa estava minimamente acordado, né? Há algum perfil que você percebe de pacientes que usam muitos comprimidos de drogas Z? Mais mulher, homem, idade, um perfil mais específico? Olha, na verdade, esse é um problema de iatrogenia, né? É uma doença provocada pelo médico, né? Porque tem uma série de substâncias que tem que ser muito bem manejadas, principalmente benzodiazepínicos, opiáceos e indutores de sono. Né? Os indutores de sono, na verdade, vão provocando alterações de sono depois de um tempo. E a pessoa, principalmente o Zolpidem, que tem uma vida média muito curta, né? A pessoa em pouco tempo já vai criando tolerância e vai aumentando a dose. Mesmo que ele não tenha nenhuma estrutura que possa indicar que ele vai se transformar num dependente. Então, são substâncias que os médicos têm que tomar muito cuidado quando estão usando. Eu, quando comecei a receber pacientes de Zolpidem, eu mandei para a Anvisa e para o CRM uma advertência, mas eles entenderam que era uma denúncia, então acabaram não pegando muito bem o que. Mas eu falei, escuta, avisem os médicos, porque inclusive na a bula do Zolpidem diz claramente não usar mais do que 3 semanas, se não me engano, uma coisa assim. Então, o que acontece? Que a pessoa se sente muito bem dormindo e acordando bem, porque pelo fato de ter uma vida média curta, você acorda bem, sem a substância, né? Mas quando vai criando tolerância, você vai aumentando a dose. Essa pessoa, por exemplo, você perguntou em que momento ele estava acordado. Estava acordado o tempo inteiro. E por que estava acordado o tempo inteiro? Porque tinha criado uma tolerância que durante o dia ele tomava. Pois senão ele se descompensava, entrava em síndrome de abstinência. E a síndrome de abstinência do Zolpidem é muito grave, inclusive, no caso, esse tinha convulsões, né? Acaba tendo uma série de convulsões. Então, sem substância, os benzodiazepínicos, a mesma coisa que são os tranquilizantes, né? Tem que ser usado com muito cuidado. Eu prefiro não usar, uso outras substâncias que também tranquilizam, mas que não são benzodiazepínicos, uso muito pouco. Usamos, por exemplo, no caso do alcoolismo grave, você tem que usar doses elevadas de benzodiazepínico para não entrar em delírio tremens, e aí a gente usa, né? Mas retiramos rapidamente. Senão, você acaba de levar iatrogenia, você cria a doença no paciente. Sim. Eu entendi que a Carol também perguntou se o senhor percebe uma questão maior entre mulheres ou homens, porque a gente chega nessa epidemia, né, com as drogas Z, sem ter feito qualquer tipo de atuação ou conscientização em torno dos problemas relacionados aos benzodiazepínicos, que é um problema já da classe médica, né, uma prescrição abusiva, né? E aí a gente vai evoluir para essas drogas, mas eu acredito, né? Não sei estatisticamente, que a gente tem um abuso maior de benzo com mulheres do que com homens. E as Sim, drogas Z, o senhor percebe alguma... Também temos visto mais em mulheres do que em homens. Ok.
Ok. Tem uma outra pergunta aqui. Como poder... É da Beth Carranza. Como podemos tratar um dependente químico se a família, pai e mãe, são usuários de maconha? Num lar que deveria ser um lugar seguro. Tem um histórico familiar caótico, onde esse dependente começa seu uso aos 7 anos de idade. Olha, essa é a cultura familiar, lamentavelmente. Né? Quando você tem uma cultura tóxica dentro da família, isso facilita que realmente se criem outras pessoas que acabam entrando na solução química tóxica. Né? Então, a mensagem que a família passa, né, não pode ser nunca essa aí. Se a família faz uso de droga, porque aí tem dois complicadores. Está usando uma droga psicotóxica, está usando uma droga ilegal. Agora, mais ou menos legalizada, mas droga ilegal. Então, olha, são dois valores que estão se passando para a descendência, que não precisa cumprir com nenhuma norma, as leis não estão para serem cumpridas. Em segundo lugar, né, você não pode usar a dupla mensagem como forma de educação. A educação se faz com exemplo. Não se faz com conselho. Certeza. Né? Então, o prognóstico é muito pior, né, nesse caso. Nós, geralmente, quando temos uma situação dessas, nós recomendamos à família que entre em tratamento também. E assim, existem alguns casos em torno disso, né? Eu tenho uma família que também, né, é usuário de maconha, mas tem uma pessoa que está dando prejuízo, né? E aí, como tratar essa pessoa se a família acha que para eles não tem prejuízo a maconha? Só tem para aquela pessoa, né? Essa é uma dupla mensagem. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço. E claro que alguns se estruturar mais que outros. Algumas pessoas, olha, tem um trabalho que estava sendo apresentado hoje para famílias, que é a psicose canábica. Psicose canábica foi um quadro descrito pelo Javier Espiridias, que é outro amigo meu lá de Bilbao, uma pessoa cientista muito renomado na Espanha, e que ele descreve a psicose provocada pela maconha como uma psicose diferente das esquizofrenias. E que, lamentavelmente, quando uma pessoa é tratada dessa psicose, muitas vezes se usam os elementos que se usam para esquizofrenia, como as butirofenonas, que pioram o quadro e podem levar a uma cronicidade. Mas, quando se vê a descrição do quadro, é um quadro dramático. Delírios, alucinações, realmente e assim, os pacientes que eu recebo, né, lá na clínica, com quadro de agressividade muito grande, né? Claro, então, essa ilusão de que a maconha é uma droga que acalma, né? Não. Olha, tem várias formas desse quadro, né? Algumas formas são hiperkinéticas, que são agressivas e a pessoa fica extremamente agitada. Né? Então, se você se interessar, depois te mando o trabalho do Javier. Né? Adoraria. Seria amado para você. Então, tem uma outra pergunta aqui da Alexandra Calisto. Qual seria o primeiro passo para a família enfrentar esse problema da adicção, né? Se tem um adicto, não conhece seus prejuízos. Porque travou um pouquinho. Já consegui ler aqui. Olha, essas famílias resistentes são as que fazem com que somente procurem ajuda quando o paciente já está numa situação insuportável. E então, como eu estava falando para você, Ana, antes de começar, lamentavelmente nessa doença a gente tem dificuldade de fazer a prevenção primária, que seria antes da doença. Né? Eu fiz muito tempo prevenção primária, junto com a Rede Jovem Pan, fazíamos um trabalho em colégios, em instituições, etc. E levávamos um dependente químico para ajudar, né, na mensagem. A secundária, que é no começo da doença, que seria isso, né? A Alessandra está perguntando, né? Então, começo da doença, e aí seria extremamente eficiente o tratamento. Mas, lamentavelmente, se espera até as últimas consequências. Então, já é prevenção terciária. Então, por exemplo, prevenção primária, vacinação. Secundária, se você tem um tumorzinho pequeno, você retira o tumor, vai curar. Terciária, um câncer já instalado. Então, lamentavelmente, nós, quando
trabalhamos com dependências químicas, geralmente trabalhamos em prevenção terciária. Então, o paciente já tem anos. Eu não tenho um paciente que tenha chegado à clínica com menos de 10 anos de uso. Uhum. Começa pelos 12, 13 anos, mais jovens chegam aos 24, 25 anos. Vamos lá. A Adriana Viana está perguntando se o senhor, então, é a favor da internação involuntária. E por que a maioria dos lugares para a classe pobre não interna involuntariamente? Acho que falando sobre a questão do crack, né? E das outras drogas que o senhor citou aí em São Paulo. Sem dúvida. Olha, primeiro, a internação voluntária, quando necessária, é a que permite que o tratamento seja feito até o final, então, o tempo necessário. Isso não é dito por mim, é dito até pela maior instituição do mundo, que é a NIDA, né? E ajuda a que se mantenha a abstinência para que se recupere o cérebro que está alterado e que precisa de abstinência. Olha, para ter uma noção, pacientes graves, usuários de metanfetaminas, que aumentam os níveis de dopamina a níveis absurdos. Para ter uma noção, uma relação sexual aumenta 50%, a metanfetamina 2000%. Né? Para ter uma noção de quanta dopamina vai. Essas pessoas com uma abstinência de 14 a 24 meses recuperam o cérebro. Então, precisa de uma abstinência longa. Então, a internação involuntária serve para isso. Então, quando é necessário, tem que ser feito. Né? E por que a população mais pobre não tem? E porque a população mais pobre não se fez nunca um investimento para se tratar essa doença como deveria ter sido feito. Então, não tem lugar para se tratarem. Não tem lugar. É muito pouco em relação estamos vivendo uma epidemia na dependência química. Não nos enganemos, é uma epidemia séria. E não tem investimento para isso. E assim, eu acho que também... Não tem onde internar. Lamentavelmente, não tem onde internar. Essa possibilidade, sim. Essa proposta, né, sem querer abrir qualquer tipo de conflito, né, mas, assim, eu acho que fica muito distante a compreensão do que é esse quadro, né, da doença do cérebro que o senhor está dizendo, quando a gente fala numa única perspectiva política de redução de danos. Né? Não sou contra a redução, né? Mas assim, a gente precisa do tratamento para esse paciente que não é mais possível falar, né, num processo de aprendizagem. Olha, a redução de danos, claro que tem sua utilidade, mas tem que ser feito um diagnóstico para ver quem se beneficia com redução de danos, quem se beneficia com hospital-dia, quem se beneficia com internação e quem se beneficia com internação involuntária. Então, como disse, todos os tratamentos são possíveis, mas a gente faz isso em medicina o tempo inteiro. Você não dá aspirina para um câncer. Né? Aspirina é ótimo remédio, você não dá para um câncer. Então, essa comparação com câncer é muito, muito interessante, né? Porque cada tipo de câncer tem um tipo de tratamento, né? Um tipo de quimioterapia ou radioterapia, né? E para isso se faz um diagnóstico. Você, olha, passa horas fazendo diagnóstico, é isso que vai servir para você. Na dependência química, lamentavelmente, não temos esse esquema de diagnóstico, né? Algumas instituições têm, mas assim, a nível SUS, assim não tem. Mais uma pergunta da Alessandra Calisto. Há muito preconceito sobre a internação involuntária. Vai mais ou menos em uma continuidade dessa pergunta, né? E nem todos teriam acesso. Como que o senhor sugere que a família seja orientada para essa intervenção? Muitas vezes indicada para proteger a vida. É isso que o senhor estava falando, mas como é que a gente trabalha a família nesse sentido, né? Claro. Olha, a família sofre muito com isso porque eles vão procurando ajuda e não conseguem receber essa ajuda. Eu muitas vezes indico que eles vão para amor exigente, pelo menos para serem orientados através do amor exigente. Mas, como eu disse, é uma doença totalmente... É uma doença totalmente... uma doença totalmente descuidada. Não tem um cuidado para essa doença. É uma doença que é como se a gente fechasse os olhos para uma epidemia que estamos tendo aqui, que é muito pior que a pandemia, mas não tenha dúvida, né? Pelas consequências que tem em todos os aspectos. Né?
Na parte de saúde, até na parte econômica, né? O país perde milhões e milhões de reais, bilhões de reais por ano em função da dependência química, pelo dano em si da dependência, pelo que isso significa também na produtividade das pessoas que estão doentes, pela facilitação de um outro elemento que está associado, que é o narcotráfico, né? Que acaba financiando toda a marginalidade que temos nesse país, né? Então, olha o custo que tem isso aí, né? Tem um custo absurdo. E a gente fecha os olhos para isso. É muito bom, assim, para mim, tá, doutor? Tá dividindo uma live com uma pessoa que hoje, né, tá aí 38 anos trabalhando na dependência química e que talvez não precisasse pensar nesse cenário todo, né? Nesse cenário político, social, econômico, e ver que o senhor está podendo trazer essa realidade, porque eu que trabalho muito com prevenção primária, secundária, eu fui treinada pelo Exército para fazer prevenção com os soldados do Exército para redução dessa adesão ao narcotráfico, porque eles entram muito para as Forças Armadas para se preparar para o armamento, para utilizar armamento, né, junto ao narcotráfico. E quando a gente trabalha, e quando a gente faz prevenção com dependência química, a coisa é muito mais ampla do que entender de estratégias de elaboração de plano terapêutico, estratégia terapêutica. A gente precisa ter essa visão toda, até mesmo no meu caso, né, no sentido de orientar uma família, de trazer a realidade para uma família, né? Uma família que chega dizendo que o filho, de repente, está ganhando dinheiro e está pagando todas as suas contas e tá óbvio que ele está a serviço do tráfico. E a família não tem essa consciência, né? E se a gente ouvir isso só com a escuta de quem quer entender a doença e nossa situação integral como toda, social, que esse sujeito está inserido, a gente não vai tratar esse sujeito. A gente vai estar à mercê dessa doença. A gente já está chegando no final. Eu só queria pedir para o senhor, eu gostei muito do que o senhor falou, que o dependente químico tem muita dificuldade de se defender das emoções. E o senhor trouxe para a gente que a dependência química é a doença do cérebro. E trouxe também que as drogas invalidam, anulam, né, a produção de... Eu não sei qual foi a palavra que o senhor usou, né? Mas o desgaste... Dopamina. Dopamina. Da dopamina, mas assim, o senhor usou um termo para esse, como se fosse o esvaziamento, né, da possibilidade da dopamina ter funcionalidade, né? Agora, assim, como eu trabalho muito com prevenção primária, e tive agora vendo aquele filme Divertidamente, não sei se o senhor viu, né? Sim. Eu tenho para mim, quando o senhor diz assim, a dependência química é uma doença da infância, que esse dependente, para mim, né, ele já se manifesta como uma criança inadequada, com inabilidade de lidar com emoções, sentimentos, e que o preparo da família para a estruturação dessa criança é fundamental. Queria que pudesse o senhor comentar sobre isso. E o preparo das escolas, né? Claro. Olha, tem várias coisas nessa sua pergunta. Tem um tempo para isso ou não? Tem. Dá para esticar um pouquinho? Bom, primeiro, é uma doença do cérebro, sim. Mas vamos começar primeiro pela essa dificuldade que as pessoas têm de lidar com as emoções. Então, nós vamos nos preparando desde que nascemos, através da criação de mecanismos defensivos, que são os mecanismos psicológicos que nos ajudam a lidar com as situações da vida, né? E vão se sofisticando, digamos, começamos com negação e projeção e depois terminamos fazendo até sublimações, né? Quando a pessoa começa a usar drogas, ele vai debilitando esses elementos defensivos e vai colocando a droga como seu elemento defensivo. Então, ele, para lidar com as emoções, ele tem que usar droga. Esse é o grave problema. Essa é a grande realidade que a gente não vê, né? Claro. Começa muito antes do que a gente imagina. E
quando se usam, por exemplo, álcool e maconha, que são duas drogas que são terríveis para o amadurecimento cerebral, porque a maconha, por exemplo, ele bloqueia uma substância que são as endocannabinoides, que são substâncias muito parecidas ao THC, mas que a gente produz no cérebro e que são necessárias para o amadurecimento cerebral. Então, o que acontece? Se a gente bloqueia os receptores através do THC, dos endocannabinoides, são pessoas que não evoluem, não amadurecem o cérebro. Então, a gente vê pessoas de 50 anos morando com a mãe, sem projeto de vida. Ou seja, são pessoas que começaram com a maconha aos 12, 13 anos e não param nunca. Né? Então, são pessoas que acabam sendo muito pouco eficientes na vida. Com os estimulantes, que a gente dá uma pancada muito importante no centro da recompensa, que é o que nos faz entender que estamos tendo uma situação de prazer. Para ter uma noção, como disse anteriormente, uma relação sexual aumenta 100% o nível de dopamina no núcleo accumbens, que é o centro da recompensa. A cocaína, 500. O crack, 1000. As metanfetaminas, 2000. Então, o que acontece? O cérebro começa a sentir que tem alguma coisa errada. Não posso ter essa quantidade de emoção. Então, o que ele começa a fazer? Além de esgotar os níveis de dopamina, começa a bloquear receptores. Cancela receptores. E para ele ter a mensagem dada pelo neurotransmissor, tem que ter um receptor que o receba. Se eu queimei receptores, mesmo eles usando os estimulantes, já não passam a ter tanto efeito como tinham no começo. E aí que eles vão procurando doses mais importantes para poder ter esse efeito, mas nunca mais vão ter. E tem uma coisa que acontece, que a Nora Bokows descreve muito bem, que é que quando eles planejam a recaída, aí liberam dopamina. Então tem toda uma adrenalina, né, no momento que estão pensando... Já no planejamento. No planejamento, exatamente. Né? E eu não me lembro qual era a outra pergunta, né? Na verdade, assim, tipo, que a família, né, se ela está capacitada, o que o senhor acha, né? Porque, assim, a gente hoje, até eu vou falar disso agora, né? A gente tem um trabalho grande, a Selene, principalmente, dentro de empresas, na prevenção ao uso de álcool e drogas, porque sabe-se que essas pessoas estão empregadas, estão dentro do ambiente de trabalho, né? E acabam sendo improdutivas. Ou é o absenteísmo, ou é o presenteísmo. A gente percebe que esse trabalho de ação preventiva, de conscientização, deveria ser feito desde a infância, né? Onde pais e escolas estivessem atentos para essas emoções, né? Que muitas vezes não estão sendo bem decodificadas por aquela criança e acabam levando essa criança, na entrada da adolescência, a buscar essa defesa através do uso de substâncias. O que o senhor acha disso? Olha, do papel eu da acho família, né? E da que a escola. família é extremamente importante, porque, como tinha dito anteriormente, a família tem que passar valores. E os valores se passam com exemplo. Né? E outra coisa que ajuda muito é participar da vida dos filhos. Saber onde os filhos estão, o que eles acreditam, quais são os seus amigos, né? Quais atividades que eles têm. E ficar muito atentos, justamente para fazer prevenção secundária, né? Quando começa a ter mudança de conduta. Sim. Aí tem que interromper a coisa. Parei, né? O que está acontecendo? E aí não é só a família, a escola muitas vezes não presta atenção nisso. Eu comecei a ir mal na escola. Eu, quando era criança, adolescente, quando uma pessoa ia mal, um colega meu ia mal na escola, eu falava, está namorando. Né? Hoje em dia, quando estava indo mal na escola, está usando maconha. Com certeza. Mudou esse conceito. Então, por isso, como que se sabe? Quando a escola tem uma participação, passa valores também, mas é principalmente a família que tem que passar esses valores. E você não consegue passar valores se você não sabe quem é teu filho. Muitas famílias não sabem onde eles estão, com quem andam. Eu tenho um paciente que com 11 anos estava se prostituindo no centro da cidade. Como é que um menino de 11 anos se prostitui no centro da cidade? E a família não sabe. Nunca soube. Bom, foi um desastre, coitado. Ele realmente acabou tendo uma sintomatologia muito complicada em função disso. Né? Porque começou muito cedo. Sim. E quanto mais cedo você começa, maior impacto que tem a droga na tua vida. Com certeza.
Olha, doutor Pablo, muito obrigada, assim, até pela possibilidade da gente ir muito além do tratamento, né, do lugar dessa família, que ela não está só no tratamento, ela está no antes também, né, nesse olhar. O senhor está falando para a gente de um paciente de 11 anos, né? A gente não precisa chegar muito longe, né, para poder entender como essa é uma doença, como fala no tabagismo, né? A Carol está aí, Sabrina Presma, né? Que é uma doença da pediatria. Provavelmente a dependência de substâncias e hoje de jogos, né? É uma doença da psiquiatria pediátrica ou da Não tenha dúvida. pediatria também. Por isso que eu falei que é uma doença da infância e da adolescência. Começa lá, Sim. começa lá. Dificilmente começa depois. Se você vê, por É, exemplo, os níveis de começo, estatisticamente, você, 11, 12 anos já se começa, maconha com 14, 15 anos, mas isso na média, tem gente que começa com 11. Né? E hoje a gente sabe que a gente está internando pacientes muito com uma idade muito mais precoce do que antigamente. Ah, sim, sem dúvida. Eles estão chegando no tratamento muito mais cedo, né? Bom, queria agradecer as perguntas que vocês trouxeram, né? Que ampliaram o nosso debate. É uma pena a gente ter um tempo aí limitado, porque se pudesse eu ficava conversando com o senhor aqui muito tempo, né? Eu estaria aqui fazendo uma supervisão com o senhor, porque só acrescentou muita coisa no que eu já acredito, né? Mas com muito embasamento. E eu queria agora apresentar a live que a gente vai ter semana que vem, como eu falei para vocês, a ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas, ela está fazendo live todas as quartas-feiras, né? Buscando trazer informação para vocês. Vocês estão recebendo aí também no chat um link da ABAD. Quem quiser, clica, vai lá e se associa, venha fazer parte dessa história com a gente, que, como vocês estão ouvindo, é uma história que ainda precisa de muitos construtores, né? O doutor Pablo está aí há 38 anos, eu estou há 20 alguma coisa, 25 anos, e a gente está precisando de gente para chegar para ajudar a cimentar essa história, né? Para ajudar a construir o futuro da dependência química ou do tratamento da dependência química e da prevenção no Brasil. Semana que vem a gente vai estar com o tema dependência química e a sua relação significativa na violência contra a mulher. A palestrante vai ser minha amiga Adriana Borba. Não vou falar o resto do sobrenome, que eu não sei falar. Watstock, psicóloga, psicóloga com pós-graduação em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, terapeuta familiar sistêmica pela ITF do Rio de Janeiro e mestre em psicanálise, cultura e sociedade pela Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro também. Participante e pesquisadora da condição feminina nos relacionamentos abusivos através dos projetos Mulheres do Brasil e Justiceiras. Ana, Então, só uma gente, coisinha, deixa eu te sim, falar. senhor. 38 anos que estou aqui no Brasil, mas eu trabalho nisso há quase 50, 49 anos. É porque o senhor não parece, entendeu? Ah, já sou velhinho. O senhor não aparenta. Aliás, o pessoal de São Paulo é tão conservado, acho que é porque a gente toma muito sol aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, 50 anos militando, né, pela causa, e eu falo assim, militando porque é aquela coisa do acreditar, do se motivar sempre, né? Está evitando prevenção de recaída na gente, que é perder essa esperança que o senhor falou, né? Hoje eu estava falando com o Luiz Guilherme, a gente às vezes recai e fala, nossa, eu estou tão cansado, mas a gente ouve uma pessoa como o senhor falar e coloca um combustível de novo e fala, nossa, o trabalho é lindo, vamos embora, vamos fazer mais, né? É isso aí. Um abraço para o Guilherme. E aí eu queria convidar o senhor, doutor Pablo, para fazer suas considerações finais, não esquecendo que a gente está com o QR Code aqui do encontro de empresas que vai estar acontecendo no dia 8 e 9 de agosto. Importantíssimo isso, porque hoje a maior preocupação das empresas é a questão da saúde mental.
Então, vamos lá saber um pouquinho mais do que está acontecendo dentro das empresas. Doutor Pablo, suas considerações finais. Olha, eu tenho que agradecer muito o convite de vocês, foi uma delícia estar aqui. E basicamente não desanimem. Né? Como eu disse anteriormente, é uma profissão de esperança. A gente se frustra muito com alguns pacientes, mas se a gente recupera um, já é um impulso para a gente continuar trabalhando muito grande. É Então, não verdade. desanimes, tem tratamento, tem reabilitação, sim. Esse mito de que o paciente não se cura, mas se reabilita. Né? Isso tem sim, e tem pacientes que realmente conseguem retomar uma vida digna. E esse teria que ser o objetivo sempre do tratamento, ajudá-los a voltar a ter recuperar o que perderam e ter uma vida digna. Nossa, eu sou muito grata ao senhor. Eu vou trazer aqui, quando eu comecei a trabalhar com dependência química, para a gente fechar, né? Teve um médico que disse para mim assim, aqui do Rio de Janeiro, né? Trabalhar com dependência química é você ir lá nas trevas. E quando alguém se recupera, você vai lá no céu. E é É isso aí. exatamente isso, né? A sensação é exatamente essa. É uma gratidão, né? É uma gratificação que talvez não tenha dinheiro que pague. Sem dúvida. Obrigada, viu, doutor Pablo? E aí eu Obrigado a vocês. gostaria de encerrar essa live agradecendo todos vocês, agradecendo a Beade por me convidar para estar aqui junto com o senhor, né, fazendo a moderação dessa live e dizendo que eu aguardo vocês, eu não, a Beade, né? Aguarda vocês na semana que vem. Muitas postagens aqui, tá, doutor Pablo, dizendo que a live foi excelente. Muito obrigado, doutor Pablo, por ouvir o senhor. Tem alguém aqui que trabalha, eu acho, na sua equipe, ou é seu estagiário, agradecendo por poder estar na sua equipe e cada vez poder se desenvolver mais, né? A Helena Parolari. Parolari, né? Que o senhor já trouxe aqui, que trabalha com o senhor, dizendo que o senhor está há 52 anos. É isso. Muito agradecimento, muito dizendo que amei e que a gente espera que o senhor possa voltar aqui para estar conosco mais vezes, tá? Quando quiserem. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Aguardando vocês semana que vem com a live sobre, na verdade, violência contra a mulher decorrente do uso de substâncias, né?